up. Uma mulher fica presa dentro de uma loja de conveniência com um atirador misterioso do lado de fora, que estranhamente sabe tudo sobre ela e não vai desistir de executá-la até que conte as coisas ruins que ela faz. O filme começa nos apresentando Alice, uma mulher de 30 anos que recebe uma ligação de vídeo do marido Eric, enquanto está no motel às 2 da manhã. Ela corre para o banheiro para atender. Eric a cumprimenta com muito amor e lembra que naquele dia eles têm uma consulta com um médico de fertilidade. Aqui descobrimos que Alice trabalha como gerente de mídia social em uma empresa farmacêutica e está voltando para casa depois de participar de uma importante convenção em outra cidade. Porém, ele aproveitou para pular a cerca com o seu colega e melhor amigo John. Um pouco mais tarde, os dois saem do motel e retomam a viagem. No caminho, descobrimos um pouco sobre a situação de Alice e Eric, que estão tendo problemas para conceber um filho. John percebe que o combustível está quase acabando e isso o deixa confuso, pois ele se lembra de ter enchido o tanque antes de sair. Ele para em um posto de gasolina próximo para reabastecer o carro, enquanto Alice entra na loja para pegar uma xícara de café. Nesse momento, vemos que o carro está vazando gasolina, o que explica por que ficou sem combustível tão rapidamente. Perto do posto de gasolina, há um grande outdoor que falando sobre Deus. Dentro da loja, Alice vai até o caixa para fazer o pagamento, mas parece não ter ninguém por perto. Então ela deixa o dinheiro no balcão. De repente, ela vê algo horrível, sangue respingado nas paredes. E assim que ela alcança a porta para sair, uma pessoa desconhecida dispara contra o seu braço. O disparo é seguido por uma saraivada de balas em sua direção. Alice consegue rastejar para um lugar seguro e tenta pedir ajuda, mas ninguém ouve, nem mesmo John, já que ele está ouvindo música alta dentro de seu carro e nem percebe o que está acontecendo dentro da loja. Formação tropical. Depois de cuidar do braço machucado, Alice dá uma olhada rápida do lado de fora e quase é atingida por uma bala. Nesse momento, ela percebe que o disparador está no outdoor mencionado anteriormente. Alice está encurralada pelo inimigo desconhecido e seu único amigo está do lado de fora, totalmente alheio à situação. Alice decide procurar outros meios de sobreviver ao ataque. Ela olha as imagens da câmera de segurança e descobre que há uma porta de saída nos fundos. Alice ouve uma voz vinda de algum lugar e percebe um walkie-talkie em uma mesa próxima. Chegar lá ainda é muito perigoso, pois a mesa está bem à vista do disparador. Ela joga alguns pacotes de batatas fritas para o alto, e quando o disparador acerta eles, ela corre para pegar o walkie-talkie. Alice pede para a pessoa do outro lado da linha chamar a polícia. John percebe que o combustível está acabando novamente e finalmente percebe que seu tanque de gasolina está vazando. Como Alice está demorando, ele entra na loja para ver como ela está, mas acaba sendo recebido com uma bala no pescoço. John cai no chão e implora por ajuda, mas o disparador o acerta mais uma vez e tira sua vida. Após o terrível incidente, Alice tenta recuperar o walkie-talkie que acabou indo parar longe dela no momento de pânico. Ela conta ao homem na outra linha seu nome e o que está acontecendo, mas o desconhecido apenas pergunta novamente sobre sua esposa Amélia. Alice diz que não está vendo mais ninguém lá. O homem imediatamente chama a polícia pedindo ajuda e garante que eles chegarão em 15 minutos. Porém, alguns segundos depois, ele solta uma risada maníaca e revela que foi ele quem executou John. Disparador ainda avisa que se Alice não quiser falar com ele, irá até lá confrontá-la pessoalmente. Ela percebe alguns interruptores de luz e pensa em apagá-los, pois assim terá mais chances de escapar. Ela pega alguns objetos e começa a jogá-los na direção dos interruptores, mas não dá certo. Depois de muito tentar, ela percebe que a prateleira atrás dela tem rodinhas e a move lentamente para se proteger da saraivada de balas disparadas pelo inimigo. Ela consegue apagar as luzes de dentro da loja e depois tenta entrar em contato com outra pessoa pelo rádio, mas a ligação continua sendo direcionada para o atirador. Ele diz que não há mais ninguém lá além dele e sua esposa Amélia.
Alice finalmente vê Amélia, já sem vida, no chão. O disparador revela que executou a própria esposa porque ela estava o traindo. Alice fica ainda mais assustada, pois também vem traindo o marido e pensa que talvez seja esse o motivo pelo qual o atirador está atrás dela. Depois de um tempo, ela vê um veículo chegar no posto de gasolina e um cara chamado Doug sai do carro. Ele entra na loja em busca da namorada Amélia. Alice pede que ele se abaixe, pois tem um atirador por perto. Ela deduz que Doug é o cara com quem Amélia estava tendo um caso e avisa para ele ligar para a polícia. Mas infelizmente, Doug deixou o telefone no carro. Alice explica que Amélia foi executada pelo marido, mas Doug afirma que o cara está mentindo, pois a mulher nunca foi casada. Quando Doug chega no balcão, Alice percebe que desde que ele chegou à loja, o atirador ficou quieto e também não disparou nenhum tiro. Isso a faz suspeitar que Doug é quem está por trás disso tudo. Ele insiste que não e afirma que ele e Amélia trabalham no turno da noite e que só foi até a loja para ver a namorada. Alice fica ainda mais confusa e não sabe em quem acreditar. Então ela pede que ele vá até o carro e pegue o telefone para provar que não é o atirador. Doug fica assustado com a ideia, pois parece muito perigosa, mas Alice continua insistindo, então ele concorda. Infelizmente, assim que chega ao carro e se aproxima do dispositivo, ele é baleado e morto, enquanto seu telefone também é destruído. Isso significa que o rapaz estava dizendo a verdade o tempo todo. Alice fica arrasada por ter enviado um cara inocente para a morte. Além disso, sem Doug, suas chances de escapar diminuíram bastante. O atirador volta a falar no rádio e diz que Alice é uma assassina. Ela enviou Doug em uma missão suicida, já sabendo que ele não sobreviveria. O atirador então diz que quer saber a verdade e revela que sabia que Alice estava na convenção. Ele está enojado com a forma como ela faz parte de um negócio que fabrica substâncias que afetam a vida de tantas pessoas de forma negativa. Alice afirma que sua empresa fabrica medicamentos e ela é apenas uma gerente de mídia social. Porém, o atirador afirma que isso é ainda pior, já que é ela quem distribui as substâncias, mentindo que são boas. O homem mostra que também sabe o nome da empresa de Alice e afirma que ela é uma mulher egoísta que subiu na vida corporativa traindo e enganando outras pessoas. O disparador revela que Alice acusou falsamente um cara de agressão para tomar o seu cargo e subir na empresa. Por causa da falsa acusação, o cara foi demitido e ficou sem dinheiro para cuidar da filha doente. Enquanto o disparador continua falando no rádio, revelando sua possível identidade, Alice percebe muitos guarda-chuvas próximos do balcão e decide fazer algo com eles. Até esse momento é difícil saber quem é o atirador, pois primeiro ele afirmou que era o marido de Amélia, mas a história foi desmentida por Doug. Possivelmente ele estava blefando para chegar até Alice e executou Amélia simplesmente porque precisava que a mulher morresse para fortalecer sua mentira. Também não fica claro se o ataque a Alice foi pré-planejado ou apenas um incidente aleatório. Alice alinha os guarda-chuvas, mas assim que o disparador percebe o que ela está fazendo, ele acerta várias balas no posto de gasolina. Felizmente, de alguma forma, ela chega à porta de saída dos fundos, que infelizmente está trancada. Uma mulher tenta quebrar o cadeado com um extintor de incêndio, mas não tem força suficiente, ainda mais com seu braço baleado. Momentos depois, ela vê um cara aleatório chegar no posto para abastecer. Porém, quando seu cartão de crédito não funciona, ele logo parte. O atirador não dispara nele, indicando que ele só executa quem descobre o que está acontecendo. Alice chora e tenta convencer o atirador a deixá-la ir. Ela menciona que não conseguiu engravidar e isso já colocou muito estresse em seu casamento, por isso vem traindo seu marido. Para sua surpresa, o atirador revela que já sabia disso. Ele a xinga por ser uma mulher irresponsável e diz que o mundo estaria melhor sem ela. Ela avista um carro da polícia em alta velocidade em direção ao posto de gasolina, mas infelizmente ele passa rapidamente sem parar. Alice aproveita a distração para sair da loja e se aproximar silenciosamente do carro de John, enquanto o atirador fica a procurando. Assim que percebe que ela está perto do carro de John, ele dispara, a deixando sem escolha a não ser voltar para a loja novamente. Durante sua tentativa de fuga, Alice acabou levando uma bala na coxa. Ela se contorce de dor e perde lentamente a consciência. Mais tarde, Alice consegue cuidar do ferimento e estanca o sangramento, enquanto o atirador continua reclamando da humanidade. Ela pega uma serra e tenta abrir o cadeado da porta dos fundos, mas acaba machucando a própria mão. Furiosa, Alice
pega o rádio e diz para K, atirador, que vai ser preciso muito mais do que executá-la para resolver os problemas dele. Ela ainda o chama pelo nome de Henry e tenta mostrar empatia com sua vida. Porém, após um momento de silêncio, o atirador pergunta quem é Henry. Momentos depois, outro carro para no posto. Um velho sai para reabastecer e vê o cadáver de Doug, o que o deixa apavorado. Isso alerta o atirador, que dispara no homem na mesma hora. Para piorar a situação, a esposa do velho também aparece, e Alice tenta desesperadamente fazer um sinal para ela se esconder, mas não adianta. O atirador diz a Alice que eles compartilham o gene do mal, que ela transmitirá para o seu filho ainda não nascido. Alice diz que eles não são nada parecidos, e preferia não ter um filho se soubesse que ele acabaria sendo um monstro. Nesse momento, ela percebe uma garotinha chamada Cindy no carro dos velhos. Depois de testemunhar seus avós sendo brutalmente executados, a pobre menina fica com muito medo de fugir. Alice fala com o atirador e pede que poupe a criança. Ele diz que se quisesse executá-la, já teria feito isso. O atirador pergunta a Alice se ela desistiria de sua vida por Cindy e ela diz que sim. O homem então dá a ela 2 minutos para fazer a criança ir embora. Alice manda a criança correr para a estrada, mas a menina acaba correndo para dentro da loja, pois tem muito medo do escuro. Alice bloqueia a porta e começa a abrir o cadeado da saída dos fundos. Ao mesmo tempo, o atirador finalmente desce do outdoor e começa a caminhar em direção à loja para finalizar as suas 2 últimas vítimas. Depois de muito tentar, Alice finalmente consegue abrir o cadeado, mas se depara com um portão trancado, o que a deixa sem escolha a não ser enfrentar o inimigo. Ela rapidamente esconde Cindy, pega tudo que pode usar como arma e se prepara para uma luta. O atirador chega à loja e pergunta a Alice quem ele é, dando até algumas opções, como alguém que foi enviado aqui pelo marido traído, ou um colega de trabalho que foi demitido injustamente para que ela pudesse tomar seu emprego, ou talvez seja um pai angustiado que perdeu a filha devido a complicações após usar os medicamentos da empresa dela. De repente, Alice o surpreende por trás e o acerta com um pedaço de ferro, mas isso não é suficiente para derrubar o atirador. Ele bate nela e os dois começam a lutar. Alice tenta tirar sua máscara para descobrir sua identidade. Enquanto isso, Cindy vê tudo acontecendo de um canto e fica ainda mais assustada depois de ouvir um disparo e ver Alice caindo. O atirador se aproxima do esconderijo da menina e a encontra. Ele tenta tirar a máscara para revelar seu rosto para ela, mas Alice novamente o surpreende por trás e usa toda a sua força para acertá-lo com um extintor de incêndio. O atirador tenta se levantar, mas ela o atinge novamente e o arrasta até a prensa hidráulica. Alice tenta descobrir quem está por trás da máscara, mas a máquina esmaga o crânio dele de uma forma horrível antes que conseguisse removê-la, deixando Alice e a gente sem saber quem é o atirador. Se você suspeita de alguém, comente embaixo. Alice não resiste aos ferimentos e acaba falecendo. Depois de ver tanta coisa terrível, Cindy sai da loja e começa a caminhar pela rua sob o sol da manhã. E esse foi o recap do filme Night of the Hunted, que foi lançado em 2023. Minha nota para ele é 8 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Se gostou desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela também. Tenho certeza que você vai gostar. Espero você lá.